Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá a todos, me chamarei aqui de Fred, mas esse não é realmente meu nome. Espero que entendam eu não usar o verdadeiro, já que fujo até hoje de pessoas muito poderosas, mas o câncer que carrego agora é um senhor de tempo mais implacável do que qualquer um dos homens de quem fugi. E no silêncio do meu quarto de hospital, decidi que esta história não pode morrer comigo. Estou enviando este relato para vários canais que se dedicam a narrar o inexplicável. Aos senhores que têm a coragem de dar voz a esses segredos, o meu profundo e eterno agradecimento. Hoje, sou um aposentado de 60 anos, não pelo meu primeiro CPF, aquele que carregava o nome do menino que eu era, mas por um que comprei em um lugar escuro. Então, agora que me apresentei, vamos ao relato. Em 1980, eu era apenas um estudante do segundo colegial, um rapaz magro, de óculos de aro grosso, que encontrava no tabuleiro de xadrez um refúgio e uma linguagem que o mundo real parecia não entender. Era bom, muito bom. E foi em uma competição estadual, onde as peças de ébano e marfim dançavam sob o comando da minha lógica, que tudo começou. Lembro-me do silêncio da sala, apenas interrompido pelo clique seco dos relógios de xadrez. Movia o meu bispo, um lance que parecia inocente, mas que era a armadilha final. Checkmate, disse minha voz, ainda um pouco rouca da adolescência. A plateia aplaudiu, mas meus olhos foram imediatamente atraídos para um homem à beira do salão. Ele não parecia com os outros pais ou professores. Usava um terno de corte impecável, um relógio de pulso que cintilava sob a luz fraca, e um sorriso que era ao mesmo tempo caloroso e profundamente calculista. Ele não aplaudia, apenas observava, seus olhos perfurantes fixos em mim, como se estivesse decifrando não apenas a minha estratégia no jogo, mas a própria arquitetura da minha mente. Quando a cerimônia de premiação terminou, ele se aproximou. Seu andar era confiante, ocupando o espaço como se fosse seu por direito. Fred, disse ele. Sua voz era suave, um mel que escorria nos ouvidos. Um talento extraordinário. Uma mente como a sua não deveria ser desperdiçada em torneios escolares. Eu, um jovem de classe média baixa, senti um calafrio de orgulho e desconfiança. Ele se apresentou. Chamaremos ele de Senhor Valério, pois, como já expliquei, não posso falar o nome deles. São super conhecidos e muito poderosos. E disse ser um empresário, um benfeitor de talentos promissores. Disse que enxergava em mim um potencial que ia muito além do xadrez. Um potencial para a lógica aplicada, para resolver problemas complexos. Deixe-me ser seu patrocinador, Fred. Ele propôs, aquele sorriso, nunca se apagando. Custearei seus estudos, sua faculdade, sua vida. Em troca, peço apenas sua lealdade e sua obediência. Meu coração batia forte contra as costelas. Era o sonho de qualquer jovem da minha condição. Uma escapatória, um futuro garantido. A desconfiança foi engolida pela ambição e pela gratidão. Olhei para aquele homem, para suas mãos bem cuidadas e seus olhos impenetráveis, e vi um anjo da guarda. Sim, respondi, minha voz quase um sussurro. Aceito. E foi assim, naquela tarde aparentemente comum, que fechei um contrato. Não com um empresário, mas com um algoz. Não com uma oportunidade, mas com uma sentença. Naquele aperto de mãos com o Senhor Valério, eu, sem saber, assinava o meu próprio pesadelo. A euforia daquela proposta, a sensação de que o universo finalmente estava me premiando por todas as horas de estudo. Tudo isso esbarrou em um muro inesperado. Minha mãe, eu ainda era menor de idade. E Dona Maria, aquela mulher forte que criou 2 filhos sozinha, depois que meu pai foi embora, não era uma pessoa que se impressionava com ternos caros ou sorrisos afáveis. Para ela, um estranho era um estranho. Foi na nossa cozinha, com o cheiro de feijão ainda no ar, que eu apresentei o Senhor Valério. Ele foi polido, educadíssimo, explicou o patrocínio com palavras ainda mais doces do que havia usado comigo. Mas minha mãe ficou quieta, os braços cruzados, os olhos os mesmos que me viam adormecer todas as noites, vasculhando o rosto daquele homem. O Fred é um bom menino, um aluno dedicado. Ela disse,
sua voz firme, sem deixar espaço para discussão. E eu cuido do que é meu. Ele pode viajar para competir sim, mas se for longe, eu vou junto. E nada de festa até tarde, reunião em hotel ou o que for. Se tiver que ir, eu estarei ao lado dele. São as minhas condições. Eu quase morri de vergonha. Mãe, pelo amor de Deus, sussurrei, sentindo meu rosto queimar. Estava estragando tudo. O Sr. Valério ia desistir. Ia achar que eu era uma criança mimada com uma mãe super protetora. E foi então que vi, foi só um instante, um piscar de olhos mais longo, um quase imperceptível endurecimento da linha dos seus lábios. A expressão de desagrado na cara do Sr. Valério não foi um escândalo, não foi um rompante, foi algo muito pior. Foi o gelo, foi a fachada de cordialidade rachando por uma fração de segundo, revelando a rocha dura e inflexível por baixo. Aquele não era o desaponto de um benfeitor. Era o incômodo de um estrategista cujo plano perfeito acabara de encontrar uma variável inesperada. Mas o sorriso voltou quase instantaneamente, mais profissional do que caloroso. É compreensível, Dona Maria. Uma mãe zelosa é o maior tesouro de um jovem, ele disse. A voz ainda doce, mas agora com um fio de resignação. Aceito seus termos. São sábios. Mas é claro, tudo até o Fred completar a maioridade. Aos 18 anos, ele será seu próprio homem, e nosso acordo poderá prosseguir sem impedimentos. Ele olhou para mim ao dizer a última palavra, e foi um olhar que tentava me incluir em uma cumplicidade de adultos, como se minha mãe fosse um obstáculo que nós tínhamos que superar. Eu, tolo e ambicioso, senti um fio de orgulho. Ele me via como um igual, um parceiro. Minha mãe ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade, estudando o rosto dele de novo. Depois, assentiu uma vez, secamente. Está bem, e assim foi. Naquela mesma semana, um contrato de várias páginas, cheio de jurisprudência que nem minha mãe nem eu entendíamos direito, foi assinado naquela mesma mesa de jantar. A caneta da minha mãe traçou o nome dela com desconfiança, a minha, com a empolgação de quem assina um passaporte para o futuro, e a do Sr. Valério, com a fluência de quem fazia daquilo uma rotina. Na hora, eu só via a vitória. Eu tinha conseguido. O mundo ia se abrir para mim. Mal sabia eu que naquele dia não estava assinando minha liberdade, mas minha sentença. E pior, tinha arrastado minha mãe, o meu maior porto seguro, para dentro da tempestade que estava por vir. A condição dela, que eu tanto temi, que iria arruinar minha chance, na verdade, foi a primeira e última barreira de proteção que eu teria. E o Sr. Valério, eu pude ver naquele olhar fugaz, já maldizia a sua existência. Os 3 anos que se seguiram foram, estranhamente, os mais normais e anormais da minha vida. Uma dualidade que me consumia por dentro. Por um lado, a mão do Sr. Valério era generosa. Minha mãe, que sempre trabalhara como costureira, pôde finalmente respirar. As contas foram pagas. Ganhei roupas novas, livros de estratégia e lógica que eu nem sabia que existiam, e um tabuleiro de xadrez de competição, pesado e solene. As viagens para os torneios aconteciam, sempre com minha mãe ao meu lado, como um anjo da guarda silencioso e intransigente. O Sr. Valério nunca falhou em seu suporte financeiro. Ele aparecia antes ou depois de cada competição, sempre com um presente, um aperto de mão firme e aquele mesmo sorriso que não alcançava os olhos. Ele perguntava sobre meus estudos, sobre meus insights no xadrez. As conversas eram sempre profundas, sempre sondando. Ele não estava interessado em futilidades. Queria entender como minha mente funcionava, que conexões eu fazia onde outros não viam. Sempre ficava me elogiando, mas seus elogios eram como testes. Ele estava moldando uma ferramenta. E no meio disso tudo, estava minha mãe. Ela nunca se acostumou com ele. Nas viagens, ela ficava no canto do hotel, observando. Nunca interferia nas conversas, mas sua presença era um muro. Eu, na minha arrogância juvenil, às vezes me irritava. Mãe, você não precisa ficar me encarando. O Sr. Valério está me ajudando, disse uma vez, com a crueldade típica de um adolescente. Ela apenas me olhou, com uma tristeza profunda nos olhos, que eu não soube decifrar na época. Fred, meu filho, homem poderoso, não faz nada por caridade. Toda moeda de ouro tem um preço, e eu tenho medo de que o preço desse homem não seja em dinheiro. Eu não ouvi, ou melhor, ouvi, mas julguei ser o resmungo de uma mulher simples, que não entendia os caminhos dos bem-sucedidos. Meu 18º aniversário
se aproximava como uma data fatídica. O Sr. Valério começou a falar sobre o verdadeiro trabalho, sobre projetos especiais que exigiam minha mente única. A linguagem era vaga, mas eletrizante. Sussurrava sobre grupos de pensamento, desafios globais, uma vida muito além daquela cidade pequena. Eu estava ávido por isso. Ávido para que minha mãe saísse de cena e eu pudesse finalmente espalhar minhas asas. O dia do meu aniversário chegou. Não houve festa grande. Apenas eu e minha mãe em casa e meu irmão, com um bolo simples. O clima era pesado. Ela sabia o que aquela data significava. O contrato de menor de idade expirava. E então, à noite, o carro silencioso do Sr. Valério parou em frente à nossa casa. Ele não tocou a campainha. Apenas ficou lá, parado, esperando. Minha mãe me olhou da porta da cozinha. Seus olhos marejados. Fred, ela começou, a voz embargada. Está tudo bem, mãe, eu disse, vestindo minha melhor jaqueta. Me sentindo um homem. É o meu futuro. Eu tenho que ir. Ela veio até mim e me abraçou. Ela estava rígida, segurando-me como se eu fosse sair para uma guerra. Saí pela porta, sentindo o peso do seu olhar nas minhas costas. Ao me aproximar do carro, a janela do motorista desceu. O Sr. Valério estava sozinho. Desta vez, não havia sorriso. Seu rosto era uma máscara serena de expectativa. Fred, disse ele, com um aceno de cabeça em direção ao carro. Hoje é um grande dia. O primeiro dia do resto da sua vida. Entrei no carro. O interior era frio e cheirava a couro novo. A porta se fechou com um baque surdo e final. Ele não ligou o motor imediatamente. Apenas olhou para a nossa casa, para a silhueta de minha mãe, ainda parada na porta, iluminada pela luz fraca da varanda. Finalmente, o Sr. Valério sussurrou, mais para si mesmo do que para mim, sem mais impedimentos. E então, ele colocou o carro em marcha e nos afastamos da calçada. Eu não olhei para trás. Meu coração batia forte, uma mistura de triunfo e um medo agudo que eu me recusava a admitir. Estava feito. Aos 18 anos, eu tinha cruzado a soleira. E naquele momento, dentro daquele carro que me levava para um destino desconhecido, eu não tinha a menor ideia de que estava deixando para trás muito mais do que a minha infância. Estava deixando para trás a minha própria luz. A semana seguinte, a minha maioridade foi um turbilhão. O Sr. Valério me instalou em um apartamento elegante e minimalista na cidade. Eu mal tive tempo de respirar. Ele me comprou roupas novas, caras, que me faziam parecer mais velho do que eu era. E então, 7 dias depois do meu aniversário, ele veio me buscar. Hoje, Fred, é a noite mais importante da sua vida, ele disse. Seu tom era de solenidade, quase religioso. Vou levá-lo a um lugar onde os verdadeiros jogos são jogados. O sucesso que você almeja não vem de troféus de xadrez, vem de conexões. E hoje, você fará as mais importantes. O carro subiu uma estrada sinuosa, longe dos olhos da cidade, até que uma mansão colossal apareceu no topo de uma colina, iluminada contra o céu noturno. Era mais do que uma casa, era uma fortaleza de concreto e vidro grandioso e isolada. Mal consegui acreditar no que vi quando entrei. Eram rostos que eu só via na televisão. Magnatas da indústria, políticos com sorrisos plásticos, celebridades internacionais. Todos circulavam com uma familiaridade que denunciava que aquele não era um evento isolado. O Sr. Valério sussurrou em meu ouvido, seu hálito quente contra minha pele. Esta é a sua entrada. Fred, se lembre de se comportar. Obedeça. Não questione nada do que ver ou ouvir. A curiosidade é um luxo que você não pode ter. O que acontece aqui, fica aqui. É a primeira e única regra. Fui levado por um funcionário silencioso até um quarto no andar superior, luxuoso e frio, que disseram ser o meu. Troquei de roupa, vestindo um dos novos trajes, e desci para o convívio. Era perto do meio-dia e uma festa à beira da piscina estava em andamento. Um churrasco suntuoso, champanhe, risos altos. E as pessoas me olhavam. Não era uma olhada de passagem, era um escrutínio. Homens e mulheres, poderosos e belos, me cumprimentavam com um aperto de mão que durava um pouco mais do que o necessário. Elogiavam minha mente brilhante, mas seus olhos percorriam meu rosto, meu corpo, com uma admiração que beirava a posse. Eu era bonito, jovem, e naquele ambiente, senti que era uma peça rara sendo exibida. Era estranho, incômodo, mas a emoção e a vaidade falaram mais alto. Ignorei e atribuí a efervescência do lugar. A noite chegou. Por volta das 10,
O clima da mansão mudou radicalmente. A música alta deu lugar a uma batida eletrônica baixa e pulsante. As luzes foram diminuídas. A multidão diversa da tarde havia se reduzido a um grupo seleto. Talvez 30 pessoas, os escolhidos. Fui procurado por um dos assistentes do Sr. Valério. A festa de verdade está para começar. Fred, esta é a sua verdadeira iniciação. Voltei ao meu quarto, tomei um banho, troquei de roupa novamente, agora para algo mais social. E o que me chamou a atenção foi a cor do meu sapato. Era um sapato vermelho, o mesmo que o Sr. Valério nunca tirava. Eu não achava que aquele sapato vermelho combinasse com o terno preto. Mas se ele estava me mandando calçar, eu teria que obedecer. Quando desci, o ar estava pesado, carregado de um perfume doce e legal. Foi então que comecei a ver com clareza o que antes eram apenas suspeitas. Em mesinhas baixas, ao redor da piscina agora iluminada com luzes negras, vi pequenos montes de pó branco e pilhas de comprimidos. Reconheci o cheiro inconfundível da maconha e outros mais químicos, ácidos, dominavam o ar. Pessoas riam de forma espasmódica, os olhos vidrados. Em um canto, vi seringas e pequenos frascos de cetamina. Espalhados por toda parte, garrafas de óleo de bebê e lubrificantes à base de silicone. Grandes quantidades, como se estivessem preparando algo industrial. Outra coisa que me chamou a atenção: todos os que estavam ali presentes usavam um sapato vermelho. Aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Um frio percorreu minha espinha. Isto não era uma festa. Era um ritual de decadência. Foi quando o Sr. Valério se aproximou de mim. Em suas mãos, 2 taças com um líquido âmbar. Seus olhos finalmente não tentavam mais esconder o que sempre esteve lá, uma fome predatória. Tudo isso pode ser seu, Fred, o poder, o prazer, os segredos dos homens que comandam o mundo. Ele estendeu uma das taças para mim. Eles já te querem. Agora, é só você se entregar. Ele ergueu a própria taça em um brinde mudo. A sua mente brilhante, e ao seu corpo, jovem, ele sorriu. Um sorriso que era uma chave prestes a abrir um portal para o inferno. Bem-vindo à vida adulta, Fred. E eu, com a mão tremendo, peguei a taça. Um líquido duvidoso dentro dela era muito mais do que uma bebida. Era um contrato de sangue, assinado naquele momento. Eu olhei para aquela taça e pela primeira vez entendi cada palavra, cada olhar de desconfiança da minha mãe. Era tarde demais. Era tarde demais para tudo. A pressão era palpável. Os olhos do Sr. Valério, os olhos de todos naquela sala, estavam sobre mim. Aquele sorriso fino, expectante do Sr. Valério não era um convite, era uma ordem disfarçada de ritual. Eu me senti obrigado a tomar. Não havia espaço para um não. Minhas mãos tremeram, mas levei a taça aos lábios. O gosto era surpreendentemente doce, com um fundo amargo que o melaço tentava disfarçar. Era estranho, mas gostei. Num ato de nervosismo ou de submissão, engoli tudo de uma vez. Um calor começou a se espalhar pelo meu peito, quase que imediatamente. Uma sensação falsamente aconchegante. Nos minutos seguintes, a mente foi ficando leve, flutuante. A tontura chegou como uma maré. É a bebida, pensei, tentando me agarrar à lógica. Nunca a bebi antes. É só isso, mas era algo diferente, mais profundo e invasivo. As cores ficaram mais vivas, os sons distorcidos, e foi então que comecei a achar que estava pirando. Entre os corpos dos convidados, movendo-se com uma estranha solenidade, vi crianças. Eram meninos e meninas, não deviam ter mais de 12 ou 13 anos. Usavam apenas coleiras de couro finas no pescoço, como animais de estimação. Estavam completamente nus, suas expressões eram vazias, os olhos sem luz. Eles serviam bebidas, azeitonas, e eram puxados para os colos daqueles homens e mulheres poderosos, que os tocavam, acariciavam, com uma naturalidade que gelou o meu sangue mesmo, através do véu químico que cobria minha consciência. Eu tentava fechar e abrir os olhos, acreditando que a visão horrível desapareceria, mas ela só ficava mais nítida. O mundo girava. A náusea e o êxtase forçado brigavam dentro de mim. Lembro-me de tentar me levantar, de cair de volta no sofá fofo. Meu corpo não me obedecia. A última coisa que consigo puxar da memória é uma sensação de estar flutuando. Alguém me segurou com força por baixo dos braços, outro pelos pés. Eu era um fardo. Meu rosto estava voltado para o teto alto e ornamentado da mansão, que girava como um carrossel desgovernado. Ouvi risadas, risadas grossas, triunfantes, e uma voz que não era a do Sr. Valério, mas de outro homem, ecoou perto do meu ouvido. Esse é meu. Está pronto.
E então, um buraco negro, um vazio absoluto. O que veio depois foi um despertar lento e doloroso em uma agonia surda. Abri os olhos no quarto que me haviam designado. A luz do dia doía. Minha cabeça era um martelo batendo contra o crânio. Uma mulher vestindo um jaleco branco, uma médica, estava ao lado da cama, ajustando um soro preso no meu braço. Um tubo flexível levava um líquido cristalino diretamente para minha veia. Você teve uma desidratação severa e uma reação adversa. Substâncias, disse ela, com uma voz neutra, profissional, sem um pingo de empatia. Era como se estivesse consertando um móvel quebrado. Eu tentava me mexer e um gemido escapou dos meus lábios. Uma dor latejante, profunda, insuportável, irradiava das minhas nádegas. Era uma dor íntima, violadora, como se eu tivesse sido rasgado por dentro. Mas quando tentava focar nela para entender, não havia memória. Apenas um vazio aterrorizante, um buraco negro onde deveria estar a noite anterior, e essa dor física lancinante como a única prova concreta, e mais terrível, de que algo monstruoso havia acontecido comigo. A mente, minha tão prezadamente, havia sido apagada. Mas o corpo guardava a cicatriz de um crime que eu não podia nem mesmo nomear. Na minha cabeça, era apenas um borrão, um vazio turvo e barulhento, como um canal de TV fora do ar. Não havia imagens, não havia sons específicos, apenas uma sensação caótica e aterrorizante. Mas o meu corpo contava uma história diferente. A dor lancinante e profunda que sentia, aquele sentimento de violação, de ter sido usado e descartado, era mais eloquente do que qualquer memória. Era uma verdade gritante, inscrita na minha própria carne. Uma certeza visceral que nenhuma droga conseguiu apagar por completo. O sonho tinha se transformado, sem qualquer cerimônia, no pesadelo mais abjeto que a mente humana poderia conceber. E eu estava preso no centro dele. O desespero e a fraqueza física eram uma algema. Mesmo querendo fugir, gritar, quebrar tudo, meu corpo não respondia. A exaustão foi mais forte. Acabei caindo num sono pesado e perturbado. Não por descanso, mas por colapso. Quando consegui abrir os olhos de novo, a luz do dia era diferente, mais fraca. A médica deu lugar a uma enfermeira que ficou cuidando de mim. Quando olhei para ela, ela estava lendo uma revista. Percebi que estava preso à cama não por cordas, mas por tubos. Uma sonda no braço e uma outra ainda mais humilhante, saindo de debaixo dos lençóis. Eu era um paciente, um prisioneiro de minha própria carne destruída. Você está se sentindo melhor? Ela perguntou, com a mesma frieza profissional de antes. Você dormiu quase 2 dias. Seu corpo precisou se recuperar. Ela se aproximou e, com gestos rápidos, removeu as sondas. A liberdade deveria ser um alívio, mas eu me sentia ainda mais exposto, mais vulnerável. Pode tomar um banho. Vou trazer algo para você comer. Você precisa recuperar as forças. Forças para quê? Pensei, com um frio na alma. Para a próxima festa, consegui me arrastar até o chuveiro. A água quente escorria sobre meu corpo, mas não lavava a sujeira que eu sentia por dentro. A dor física persistia, uma lembrança constante do que havia acontecido naquela noite sem memória. Eu me olhava no espelho embaçado e não reconhecia o rosto pálido e os olhos vazios que me encaravam. Quando saí, vestindo um roupão, uma bandeja com café, suco e torradas estava sobre a mesa. Enquanto tentava engolir um gole de café amargo, a porta do quarto se abriu sem bater. Era o Sr. Valério. Ele parecia impecável como sempre, mas seu olhar era diferente. Já não havia aquele ar de expectativa ou o falso paternalismo. Agora era pura posse. Você nos deu um susto, Fred. É fraco demais para a bebida dos homens, disse ele, com um sorriso que era quase um insulto. Ele se aproximou e colocou uma mão pesada no meu ombro. Eu estremeci e ele apertou mais forte, em um gesto que não era de conforto, mas de dominação. Mas fique feliz, ele continuou, sua voz baixa e insinuante. Você foi aceito. Todos gostaram de você. Sua iniciação foi um sucesso. Ele se inclinou e seu sussurro foi como gelo no meu ouvido. Agora, você faz parte de algo muito maior, da maior e mais secreta elite do mundo. Parabéns, Fred. Ele deu um tapinha final no meu ombro, deu meia volta e saiu, me deixando ali, sentado na cama, com um gosto amargo do café e do nojo na boca. O pesadelo não tinha acabado. Ele apenas tinha um novo capítulo. E eu, com a minha mente brilhante que tanto me orgulhava, finalmente entendia. Eu não era um convidado. Eu não era um parceiro. Era uma propriedade. E a minha
Iniciação tinha sido o momento em que eles colocaram a coleira no meu pescoço. Saímos daquele casarão alguns dias depois. Eu estava um caco, andando como se tivesse levado uma surra por dentro, o que, de certa forma, eu tinha. No carro, encarei o Sr. Valério. Eu não me sinto bem, disse, minha voz fraca. Eu não lembro de nada do que aconteceu. Uma dor horrível. Ele nem sequer olhou para mim. São os efeitos colaterais, Fred. Às vezes a mente apaga coisas para as quais não estamos preparados. É uma defesa. Ele falava como um cientista analisando uma cobaia. Não se preocupe, você tem outras competições pela frente. E no final de semana, teremos outro encontro. Meu sangue gelou. Outra festa? Desta vez será diferente, ele disse, finalmente me lançando um olhar rápido. Apenas os maiorais, o núcleo. E você não vai tomar nenhuma bebida. Será apenas uma mera formalidade. Eu, tolo e desesperado por qualquer fiapo de normalidade, me agarrei a essa promessa. Sem bebida. Tranquilo. Fiquei aliviado. Talvez aquilo tivesse sido apenas um ritual de iniciação bizarro e agora as coisas seriam diferentes. Chegou o final de semana. Ele me entregou as roupas, um terno preto, impecável, e um par de sapatos vermelhos, vermelho vivo, como sangue. Estranhei, mas obedeci. Quando chegamos, era um restaurante chique e público, daqueles com estrelas no guia. Meu alívio aumentou. Um lugar aberto, civilizado. Mas não ficamos na área pública. Fomos conduzidos por um corredor discreto até uma sala de reuniões privativa. Ao entrar, o ar saiu dos meus pulmões. Todos os homens na sala, talvez uma dúzia, estavam vestidos exatamente como eu. Terno preto, sapatos vermelhos. Era um uniforme, uma identidade perversa. Eram rostos que eu reconhecia de manchetes de jornal e da televisão. O presidente de uma grande corporação multinacional, um juiz influente, um general aposentado, os maiorais. O horror verdadeiro, porém, começou quando as portas se fecharam. O clima mudou instantaneamente. A conversa fiada cessou. O homem que eu sabia ser o presidente daquele grupo, um sujeito de cabelos grisalhos e olhos de gelo, se postou no centro da sala. Todos se voltaram para mim. Fred, disse o Sr. Valério, me empurrando gentilmente para a frente. É hora de você completar sua lealdade. É uma honra que concedemos a poucos. O presidente abriu um sorriso obsceno. Ajoelhe-se. Eu congelei. Oh, que? Ajoelhe-se. A voz dele era cortante como um aço. E mostre sua devoção. Reze para o seu novo Deus. Entendi no mesmo momento. Meu estômago se contraiu violentamente. Rezar não era uma oração. Era um ato de submissão sexual. Uma violação final e simbólica. Eu não posso, gaguejei recuando. Eu sou homem. Gosto de mulher. Por favor. A atmosfera ficou gelada. Antes que eu pudesse dar outro passo, um dos seguranças, um brutamontes que parecia uma parede, se posicionou atrás de mim. Senti o cano frio de uma arma pressionando minha nuca. Você começa a rezar agora, sussurrou o Sr. Valério no meu ouvido. Sua voz suave como uma lâmina envenenada, ou sua mente brilhante vai pintar a parede atrás de você. A escolha é sua. Morre um homem honrado, ou vive como um de nós. O chão parecia ceder sob os meus pés. O mundo desmoronou. Eram lágrimas de terror do rio Miyuhako, de uma vergonha tão profunda que queimava por dentro. Eu estava tremendo incontrolavelmente, meu corpo todo se recusava, mas o gelo da arma na minha nuca era mais forte. Chorando, com um soluço preso na garganta, eu me ajoelhei. O cheiro do couro dos sapatos do homem encheu minhas narinas. O sabor do sal das minhas próprias lágrimas misturava-se ao gosto do nojo e do medo. Não vou detalhar o que veio a seguir. Minha mente, mais uma vez, tentou se desligar. Foi um borrão de sons guturais, de respiração ofegante, de olhares triunfantes ao meu redor. Quando a mão do segurança finalmente me puxou para cima, eu estava molhado de suor e lágrimas. Eles riram, um som baixo e bestial. Alguém disse: agora é um de nós de verdade. Eu não ouvi mais nada. Virei-me e corri, tropeçando, para o banheiro mais próximo. Tranquei a porta e caí de joelhos de novo, mas desta vez em frente à privada. O vômito jorrou de mim com uma força violenta, incontida. Era tudo o que eu tinha dentro de mim. O resto da minha dignidade, o meu orgulho, a minha inocência. Eu vomitei até não restar mais nada, até só sair bilha amarga, até ficar só o vazio e a certeza de que Fred, aquele jovem promissor que ganhava torneios de xadrez, tinha morrido naquela sala. E o que restava era um fantasma, um animal encurralado
que agora sabia que a única saída era fugir para sempre. Depois de vomitar até não restar um pingo de alma no meu corpo, lavei o rosto no banheiro. A água estava gelada, mas não era mais fria do que o que eu sentia por dentro. Olhei no espelho. Os olhos que me encaravam já não eram os de um jovem, eram os olhos de um morto-vivo. Sabia que se não voltasse para aquela sala, a bala que havia sentido na minha nuca se tornaria real. E depois, iriam atrás da minha mãe. Então, respirei fundo, engoli o resto do nojo e do medo, e voltei. Eles me receberam com tapinhas nas costas e sorrisos cínicos. O presidente se aproximou, ajustando o paletó. Uma vez dentro, Fred, não há como sair, disse. Sua voz era uma serpente se enrolando em meu pescoço. Você é um de nós agora, para sempre, se tentar fugir. Bem, sua família é tão cativante, sua mãe, tão corajosa, seria uma tragédia. A mensagem era clara. Eu estava numa prisão sem grades, e minha família era minha algema. Nos 5 anos que se seguiram, eu testemunhei o inferno na terra. A fachada de poder e elite se desfez, mostrando o núcleo podre daquela organização. Eles não eram apenas um clube de perversões, era uma máquina de atrocidades. Vi o tráfico de órgãos, retirados de pessoas que desapareciam das ruas. Vi o comércio de crianças e mulheres, forçadas a uma escravidão sexual que me fazia revirar o estômago todas as noites. Presenciei rituais de canibalismo, onde a carne humana era servida como um troféu supremo de poder. Mas o pior eram as crianças. Crianças inocentes, sequestradas ou compradas, submetidas a sofrimentos indescritíveis. Havia um ritual particularmente macabro, uma crença doentia de que o sangue e o medo puro das crianças poderiam ser purificados e usados em tratamentos para rejuvenescimento dos membros mais velhos e ricos. Eu vi com meus próprios olhos, vi o que eles faziam para extrair esse elixir. Juro, por tudo que é sagrado, que meu estômago nunca mais foi o mesmo. Minha mente, minha preciosa mente lógica, começou a despedaçar. Cada memória era um pesadelo acordado. Eu era obrigado a participar, a assistir, a fingir que era um deles. Sorria quando era necessário, acenava, concordava. Por dentro, eu estava apodrecendo. Mas a cada ato de lealdade forçada, um pouco mais de confiança, eles depositavam em mim. E então, depois de 5 anos de inferno, de ter testemunhado os abismos mais sombrios da humanidade, ganhei um pouco de liberdade. Eles me davam pequenas tarefas, permitiam que eu me movimentasse sozinho em algumas situações. Achavam que eu estava domesticado, quebrado, mas eles não sabiam. Durante aqueles 5 anos, enquanto fingia ser um monstro, minha mente finalmente estava trabalhando para mim. Não para ganhar jogos de xadrez, mas para ganhar a minha vida. E comecei a executar cuidadosamente o meu plano de fuga. Meu plano não era sobre correr, era sobre desaparecer. E para desaparecer, eu precisava de 2 coisas: garantir que minha família estivesse segura e me tornar outra pessoa. A primeira parte foi a mais perigosa. Usando um celular descartável, consegui fazer contato com um padre que minha mãe, em um raro momento de fraqueza anos antes, tinha confessado confiar. Não foi fácil convencê-lo. Contei apenas fragmentos, o suficiente para que ele entendesse a gravidade. Através dele, minha mãe e meu irmão mais novo receberam passagens de ônibus, dinheiro em espécie e um contato em uma cidade pequena no interior de um estado distante. Eles tiveram que deixar tudo para trás: a casa, os móveis, as vidas deles. Fingiram uma mudança repentina para cuidar de um parente doente. Eu não pude me despedir. A última imagem que tive deles foi pela tela de um celular descartável, uma foto borrada enviada pelo padre, já a salvo. Foi a coisa mais dolorosa e mais aliviante que já fiz. A segunda parte exigia dinheiro e contatos podres, os mesmos que eu tinha sido forçado a cultivar. Em um dos passeios que me permitiam fazer, encontrei-me com um falsário em um beco. Paguei com diamantes soltos que havia furtado aos poucos dos cofres da organização. Em troca, recebi uma nova identidade, um nome, uma história, um CPF. Era um homem morto, um sem família, perfeito para renascer. Agora vinha a dança mais arriscada. Eu ainda tinha acesso às contas da organização, que usávamos para operações menores. Aos poucos, como um rato roendo um saco de grãos, desviei pequenas quantias, não o suficiente para levantar suspeitas imediatas, mas somando, foram quase $700 mil na cotação da época. Transferia valores para contas fantasmas, depois para a conta da minha nova identidade,
sempre em transações que pareciam legítimas, pagamentos por serviços fictícios. Era um jogo de xadrez contra um oponente que não sabia que estava jogando. Cada clique do mouse era um movimento de fuga. A fuga em si foi um pesadelo. Eu sabia que o Sr. Valério sentiria meu cheiro no ar. Deixei um rastro falso, indo para o norte, enquanto eu realmente rumava para o sul. Peguei trens noturnos, andanças, dormi em pensões imundas, mas ele me encontrou num armazém abandonado no porto. Prestes a embarcar em um navio cargueiro com a minha identidade falsa, ele estava lá sozinho, com aquele mesmo terno impecável e o sapato vermelho, mas com um revólver na mão. Pensei que você fosse mais inteligente, Fred, ele disse, sua voz uma mistura de decepção e raiva. Não houve conversa, não houve drama, foi puro instinto de sobrevivência. Ele atirou. A bala queimou meu braço. Nós lutamos no chão sujo, entre ratos e lixo. Ele era mais forte, mas eu tinha tudo a perder. Minha mão encontrou um pedaço de ferro enferrujado. Lutei com uma força que não sabia ter. Quando a luta acabou, ele estava imóvel aos meus pés. A elegância substituída pela morte. Não senti alívio, senti um vazio gelado. Tinha me tornado um assassino para escapar de monstros. Entrei naquele navio cargueiro, tremendo, ensanguentado, com a alma manchada. Dias depois, desembarquei em um novo mundo. Um país grande o suficiente para me esconder, onde o nome Fred não significava nada, e o fantasma do menino do xadrez poderia, finalmente, descansar em paz. Mudei-me para o Brasil um foragido, trazendo comigo apenas o peso dos meus segredos, e a certeza de que, embora eu tenha escapado, uma parte de mim ficou para sempre naquele armazém, naquela mansão, naquela sala com os que se denominavam a elite dos sapatos vermelhos. Parecia, finalmente, que eu poderia respirar. O Brasil era quente, barulhento e cheio de vida, um contraste gritante com a frieza silenciosa daquela prisão de luxo. Arrumei um emprego modesto, mantive a cabeça baixa. Aprendi a amar o cheiro da chuva no asfalto quente, o sabor de uma cerveja gelada num boteco, o anonimato abençoado de ser apenas mais um rosto na multidão. Casei-me com uma mulher forte e boa, que não fazia ideia do meu passado. Tivemos filhos. Amava eles com uma ferocidade que só um homem que quase perdeu tudo pode entender. Mas infelizmente o que pensei estar seguro, eu estava errado. Nossa, fui um tolo acreditando que o pesadelo havia acabado, que eu havia corrido longe o suficiente. Mas aquele não era um monstro comum. Era uma hidra, uma rede tentacular e sem rosto que não comandava países de forma óbvia, mas infiltrava seus tentáculos em todos eles. Nos governos, nas corporações, nas forças armadas, na polícia. Eles não governam pelo trono, mas pelas sombras. E uma sombra é a coisa mais difícil do mundo de escapar. Foi numa feira livre, anos depois, comprando manga para minha filha, que o mundo desabou de novo. Meus olhos se encontraram com os de um homem que estava do outro lado da barraca de legumes. Era um dos maiorais, um dos que usava o terno preto e os sapatos vermelhos. Ele não mudara quase nada. O tempo parecia ter sido mais gentil com ele. Talvez graças aos elixires macabros que consumiam. Seus olhos se estreitaram, uma centelha de reconhecimento cru e surpreso. Ele me reconhecera. Não esperei. Me virei e mergulhei na multidão, meu coração batendo como um tambor de pânico. A adrenalina antiga, amarga e familiar, inundou minhas veias. A perseguição foi diferente desta vez. Não era um homem só. Era uma máquina. Carros com vidros escuros apareciam nos lugares mais improváveis. Estranhos pareciam me observar por um segundo a mais do que o normal. Recebi ligações silenciosas. Um envelope com uma única bala dentro foi deixado na porta da minha casa. Eu era uma lebre sendo caçada por uma matilha com recursos infinitos. Mudei-me de cidade com minha família, inventando uma crise familiar. Funcionou por alguns meses. Depois, em uma padaria, vi o mesmo carro. Eles estavam me encurralando, brincando comigo. A paz não existia mais. Dormir era um luxo. Cada som à noite era a chegada deles. Cada olhar de um estranho era uma ameaça. Eu estava enlouquecendo. E pior, estava colocando minha família em um perigo terrível. Minha esposa começou a notar o medo nos meus olhos. As noites em claro, como contar que o marido amoroso que ela conhecia era um fantasma perseguido por demônios reais? Foi no auge desse desespero, tentando encontrar uma saída em um mundo que parecia todo vigiado, que o acaso, ou talvez um fio de karma positivo no meio de tanta escuridão, que fui presenteado com uma chance. Eu estava em uma cidade portuária, tentando arranjar passagem clandestina para qualquer lugar, quando dei de cara com um homem.
um homem que eu não via há mais de uma década, de um dos capítulos mais sombrios do meu passado. Era um chefe de tráfico humano, um dos fornecedores da organização. Em uma de minhas tarefas, anos antes, eu havia forjado documentos e desviado a atenção da polícia local, para que ele escapasse de uma operação de prisão em seu país de origem. Na época, foi apenas mais um ato de sobrevivência, manter as aparências. Ele, no entanto, guardara aquele débito. Ele me viu e viu o pânico nos meus olhos. Ele, que vivia nas sombras, reconheceu o cheiro da caça em outro homem. Num bar sujo, ele me ouviu, em frases curtas e truncadas. "Eles te acharam, irmão?" ele perguntou, usando o termo de forma irônica. Eu apenas balancei a cabeça, meus olhos implorando por uma salvação que eu não merecia. Ele riu. Um som seco. "O mundo deles é grande, mas o meu também tem seus cantos escuros. E eu pago minhas dívidas." Foi ele quem me deu a única coisa que poderia me salvar. Um novo desaparecimento. Uma identidade nova, mas desta vez muito mais profunda. Não era apenas um documento, era uma transformação. Essa nova identidade, ele disse, sério, vem com regras. Primeiro, raspe a cabeça toda, o bigode e a barba. Se possível, use lentes. Segundo, engorde uns 15, 20 quilos. Mude seu centro de gravidade, a forma como você anda. E terceiro, e mais importante, você nunca mais será uma imagem pública. Nada de fotos em redes sociais, nada de empregos com crachá, nada do ser notado. Você é um fantasma. Se sua sombra for fotografada, eles vão achá-la. Aceitei. Não havia escolha. O plano do chefe do tráfico era sólido, mas para funcionar, eu tinha que cometer o maior sacrifício da minha vida. Eu tinha que me tornar um monstro aos olhos das únicas pessoas que ainda me restavam. Não poderia simplesmente desaparecer e os deixar com a dúvida, com a esperança. A organização era eficiente demais. Usariam qualquer fio de esperança que eu deixasse para trás para os encontrar, para torturá-los psicologicamente até que meu paradeiro fosse revelado. Eu tinha que cortar o laço, de forma brutal, definitiva e cruel. Chamei minha esposa para uma conversa. O apartamento estava silencioso. As crianças já dormiam. Eu havia ensaiado cada palavra, mas nada poderia me preparar para o que eu estava prestes a fazer. "Eu não te amo mais", disse, minha voz soando plana e estranha, como se fosse de outro homem. Cansei dessa vida medíocre, dessa família que me prende. Ela ficou em silêncio, o rosto dela se desmontando lentamente, a incredulidade dando lugar a uma dor tão profunda que eu senti como se estivesse esfaqueando meu próprio coração. O que você está dizendo?" Ela sussurrou, as lágrimas começando a escorrer. "Estou dizendo que acabou. Quero que você vá embora. Vá para a casa da sua irmã, em outro estado. Leve as crianças. Eu vou arranjar um trabalho no exterior, longe daqui. Quero o divórcio." Chamei-a de nomes que não sentia. Disse que ela era um peso, que eu precisava ser livre. A cada palavra venenosa que eu cuspia, eu via um pedaço da luz nos olhos dela se apagar. Foi a cena mais difícil da minha vida. Pior do que qualquer tortura física que eu havia suportado. Eu estava assassinando o homem que ela amava, destruindo a confiança que havíamos construído, tudo para salvá-la. Ela partiu alguns dias depois, destruída, acreditando que o marido dela era um covarde e um canalha. Ela me odiava, e era exatamente isso que eu precisava que ela sentisse. Porque o ódio é um cortante mais limpo do que a saudade. O ódio te faz seguir em frente. A saudade te faz olhar para trás. E olhar para trás, nesse caso, seria uma sentença de morte. Deixá-los foi a decisão mais dolorosa. Fingir minha própria morte emocional para que eles pudessem viver uma vida física, longe do perigo que eu representava, foi o preço final da minha fuga. E até hoje, carrego o peso daquela mentira, da dor que causei, como a cicatriz mais profunda de todas. Mas quando penso nelas vivas, crescendo, talvez felizes, em algum lugar onde o meu nome é uma maldição do passado, eu sei, no fundo do que resta da minha alma, que valeu a pena. Depois disso, ele me enviou para o lugar mais profundo que sua rede podia alcançar, uma tribo isolada no coração da Amazônia. Viver entre um povo que não falava minha língua, que não conhecia o mundo exterior, foi um renascimento brutal. Aprendi a caçar, a pescar, a entender a floresta. Aos poucos, o executivo, o estudante de xadrez, o fugitivo urbano, foi sendo dissolvido pela umidade e pelo tempo. Meu corpo inchou com a comida simples e rica. Minha cabeça raspada se tornou um hábito.
A paz não veio de imediato, os pesadelos ainda eram meus companheiros. Mas veio uma quietude, um silêncio externo que pela primeira vez começou a acalmar o turbilhão interno. Vivi lá até os meus 40 anos. Quando finalmente saí, era outro homem. Nem eu me reconhecia no reflexo das águas escuras do rio. O rosto mais cheio, o corpo mais pesado, os olhos de um homem muito mais velho do que minha idade. A elegância nervosa do jovem Fred havia sido substituída pela postura resignada de um sobrevivente. Voltei à sociedade, mas não à minha vida anterior. Minha família seguiu em frente, acreditando na minha morte. Construir uma nova vida foi impossível. O coração já estava enterrado junto com o meu antigo eu. Arrumei pequenos bicos, trabalhos que não exigiam rostos nem nomes. Fui vigia noturno, zelador de prédios antigos, ajudante de pedreiro. Vivi com pouco, mas para mim já me bastava. O medo nunca desapareceu completamente, mas tornou-se um sussurro distante, um hábito antigo, não mais um grito constante no meu ouvido. E hoje, aqui estou, um homem de 60 anos, aposentado por um CPF que não é meu, lutando contra um câncer terminal, que ironicamente, é a única coisa nesta vida que é verdadeiramente minha. Ele não foi mandado por ninguém. Não é um castigo de uma organização sombria. É apenas a biologia, a vida cobrando seu preço final. E a lição que carrego, a moral desta história de horror que foi minha vida, não é simples. Não é o crime, não compensa. Eu fui mais vítima do que criminoso. Não é confie em ninguém. Foi a bondade de um padre e o código de honra torpe de um criminoso que me salvaram. A lição é sobre o preço da liberdade e sobre os monstros reais que não vivem debaixo da cama, mas nas salas de reuniões mais caras do mundo. Eles não têm presas ou garras, têm ternos, contas bancárias e um apetite infinito por poder e pela miséria alheia. A lição é que o mal raramente é espetacular. É burocrático. É um contrato assinado por um jovem ambicioso. É um aperto de mão que sela um destino. É a lógica pervertida que justifica a dor de uma criança em nome da juventude eterna de um velho decadente. E a lição final, a que eu gostaria que ficasse com você, é esta: a luz mais brilhante pode ser encontrada na escuridão mais profunda. Foi numa tribo isolada, sem nenhuma das comodidades do mundo moderno, que eu encontrei um vislumbre de paz. Foi nas pessoas mais simples, um padre, um criminoso com um código de ética próprio, que encontrei salvação. E é na aceitação da minha própria morte, desta vez natural e inevitável, que encontro uma estranha serenidade. Eles podem comandar o mundo, podem ter tentáculos em todos os lugares, podem perseguir um homem por meio século, mas não podem controlar a maneira como esse homem encontra significado em seus últimos dias. Não podem apagar o amor que ele sentiu, mesmo que à distância. E acima de tudo, não podem silenciar sua história. Porque enquanto uma única pessoa souber a verdade, uma pequena luz permanece acesa na escuridão. E às vezes, uma única luz é tudo que você precisa para não se perder completamente. Esta é a minha luz. Esta é a minha história. E agora, eu a passo para vocês. Cuidem bem dela. E desconfiem de homens internos caros e que usam sapatos vermelhos que oferecem sonhos grandes demais. O preço, eu lhes digo, é a sua própria alma. Obrigado por me ouvirem até aqui. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.